pra frente. Faça silêncio. Preste atenção. Você vai, ó. Então, você faz. Uma vez por mês nós temos as nossas narrações de livros e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Por conta de estarmos no mês de abril, mês dedicado aos povos indígenas, é a segunda semana que nós vamos falar da mitologia indígena. Dia 19, daqui a 2 dias, comemora-se o Dia do Índio, Dia dos Povos Indígenas, Dia dos Povos Originários. Por conta disso, vamos falar um pouquinho da mitologia do Tupinambá. O Tupinambá, para eles, tudo começou com Monan. Monan é uma espécie de Deus criador que teria criado o universo, o mundo dos seres humanos. Mas só que os seres humanos eram muito desobedientes, pecadores, errantes, e aí Monan resolveu acabar com a humanidade. Aí ele foi mandando um fogo, um incêndio no mundo. A terra até então era plana. Esse fogo, além de queimar a humanidade, fez com que a terra plana se curvasse, se tornasse geóide, tornasse um formato de uma bolinha de papel amassada. O formato que a Terra tem hoje. E aí essa primeira humanidade foi destruída pelo fogo. Sobrou somente um sujeito chamado Nimagé, uma espécie de Noé, que Monan havia salvado porque encontrou nele virtude e não pecado pelos outros seres humanos. E então Nimagé estava sozinho e resolveu fazer uma companheira para Nimagé, fez uma mulher. Ele mandou o primeiro dilúvio e apagou o fogo do mundo. Fogo que tinha transformado a terra plana em terra geóide, como é hoje, cheia de complexidade. E então Nimagé, junto com a sua esposa, repovoou o mundo. E teve um filho chamado Mairemonan. Mairemonan era uma espécie de semideus. Ele tinha poderes especiais e, por conta disso, grande parte da humanidade prestava culto a ele. Até que um dia a humanidade, os seres humanos, agora com a terra já repovoada, resolveram pegar uma peça em Mairemonan. Fizeram um desafio para que ele atravessasse as 3 fogueiras. Mairemonan foi atravessar as fogueiras. Atravessou a primeira jornada, atravessou a segunda, começou a pegar fogo. Na terceira, o fogo chegou na cabeça dele, a cabeça dele explodiu. E da explosão na cabeça de Mairemonan, começaram a surgir raios e trovões, e um novo dilúvio veio, e mais uma vez a humanidade foi destruída. Mas Mairemonan deixou 2 descendentes, Amendonário e Ariconte. Eram 2 irmãos. Esses irmãos eram como Caim e Abel, eram rivais, e eles ficaram responsáveis por repovoar o planeta. Mas só que eles viviam brigando. A Amendonário era da paz, mas o Ariconte era cheio das tretas, gostava de implicar com o irmão. E aí, nessas implicâncias, um dia a Amendonário até o outro, deu uma pisada no chão. Essa pisada fez com que ocorresse um terremoto, o chão se abriu. E aí, dessa abertura no chão, veio mais um dilúvio para destruir novamente a humanidade. Aí, quando conseguiu pegar sua esposa, subiu no pé de Jericó e se livrou do dilúvio. Amendonário pegou a sua esposa, subiu no pé de Pindoma e também escapou do dilúvio. Esse foi o terceiro dilúvio. Mais uma vez, a humanidade, a terra foi repovoada pelos descendentes de Amendonário, que deu origem à etnia afro dos Tupinambás, e Ariconte, que deu origem à tribo dos Terminós. E aí, da descendência de Amendonário e Ariconte, veio Mairipoxê.
que era corcunda e feio, espécie de aleijado, que era zombado, excluído e marginalizado de sua tribo. Mas só que ele era um grande pescador e caçador. Ele era mais ou menos parecido com o Hefesto ou Vulcano. O Hefesto da mitologia grega é o deus do fogo, que fazia as ferramentas para os deuses na mitologia grega. E aí um dia, Maireposhi foi pescar. Na sua pesca, ele pegou um peixe gigantesco e saboroso. Quando ele levou o peixe para cima, a filha do cacique viu o peixe, vira para frente, faz silêncio. A filha do cacique viu o peixe, ficou com vontade de comer, pediu para o Maireposhi. Maireposhi também era versado nas artes culinárias, foi preparar o peixe. A filha do cacique comeu o peixe, porque quando ela comeu o peixe, ela engravidou. E aí o cacique descobriu que a filha estava grávida, ficou puto. E aí ele queria descobrir de qualquer forma quem tinha engravidado ela. Ele chegou até a suspeitar que tinha sido o Anhangá, o capeta do demônio Satanás, que tinha engravidado a filha. Aí o cacique, que era o líder político e guerreiro da tribo, foi procurar o pajé, que era o líder religioso, o curandeiro, para que o pajé ajudasse o cacique a descobrir quem tinha engravidado a filha. Aí o pajé disse que era para ele fazer com que todos os homens da tribo passassem diante da filha com o bebê e passassem com o seu arco. Aquele que o bebê puxasse o arco, esticasse e o arco tocasse como se fosse uma música, esse seria o pai da criança. Então passaram todos os índios da tribo diante da Índia com seu filho e o bebê nada fez. Aí eles acharam então que só poderia mesmo ter sido o Anhangá, o capeta, o Satanás, o demônio. Mas o pajé foi e disse: falta um sujeito que ainda não passou diante da sua filha com o bebê, que é o Maireposhi. Aí o cacique falou: mas ele era aleijado, não sei que a filha pegou um trem esquisito aqui. Um corcunda, um ser desprezível. E aí então foram lá e trouxeram Maireposhi. Quando ele passou com o seu arco diante da filha do cacique com o bebê foi e puxou o arco. Quando ele puxou o arco tocou uma música. E aí então chegou-se à conclusão que Maireposhi era o pai. O cacique ficou puto por conta daquilo, resolveu abandonar a filha e o bebê, o neto, e sumiu no mundo junto com a tribo. E aí Maireposhi casou-se com a filha do cacique, ele ficou com ela. Mas só que o cacique, ao sair da tribo e ir para outro lugar, para a terra onde eles foram, até o lugar que eles iam, era assolado por pragas e por secas. Eles começaram a passar fome, a passar necessidade, e foram pedir ajuda para Maireposhi. Maireposhi falou: não, tudo bem, podem vir aqui. Preparou um banquete para eles. Quando eles comeram o banquete, depois de comer o banquete, como se transformaram em animais: tartaruga, jacaré, cutia, periquito, porco. E aí foi a vingança de Maireposhi. Depois Maireposhi teve descendentes. Ele tinha um cocar de fogo. Esse cocar de fogo só os escolhidos podiam usar. Era como uma espada de Excalibur. Só alguns poderiam manuseá-lo. E quem não tivesse as manhas era melhor não mexer não. E um dia o índio resolveu colocar o cocar de fogo sem autorização na cabeça dele. Pegou fogo. Ele conseguiu apagar o fogo no lago. E aí ele transformou-se numa saracura. É por isso que a saracura tem as patas vermelhas no fundo. E Maireposhi, ele teve seu filho. Ele teve um filho alegou, a filha do cacique. Esse filho foi e casou. Engravidou a esposa. Mas só que ele não estava muito preocupado com a esposa. Um dia ele saiu pela mata, ele saiu
saiu na frente, a esposa estava atrás, a esposa estava grávida e ele deixou a esposa para trás. A esposa tentando achar o marido, de repente o bebê que estava na barriga dela começou a falar com ela. Ah, vai por ali, não vai por lá. Não, pega aquelas frutinhas. E ela começou a ficar desorientada, e quanto mais desorientada ela ficava, mais perdida ela ficava. Ela acabou de parar numa oca. E aí ela falou até que enfim achou um lugar para repousar, para descansar, fotograda, escrevendo para de encher o saco da minha barriga. E agora então vou poder finalmente ter um momento de descanso e de paz. Quando ela parou na oca, tinha um índio lá, o índio foi e abusou dela. E aí engravidou ela de novo. Ela já estava com o filho na barriga, agora já tinha mais outro. Tinha gêmeos dentro da barriga. E aí então, essa índia agora com 2 filhos conseguiu fugir dessa oca desse índio. Esse índio depois foi transformado num gambá, como maldição por ter estuprado uma mulher grávida. E aí, essa mulher acabou nas suas andanças procurando o marido, sendo encontrado por outros índios. Esses outros índios eram canibais, foram e comeram a índia agora, não estuprando, né, mas comendo o corpo dela. Antes disso, eles tiraram o bebê, fizeram com que ela tirasse o parto. E aí, aqueles bebês, aquelas crianças foram abandonadas. Depois encontradas por índios que cuidaram deles, eles cresceram e resolveram se vingar da mãe que havia sido devorada. E aí eles transformaram aqueles índios que eles devoraram em jaguares, em onças, suaranos. E depois esses 2 irmãos começaram a ter algumas sagas, como por exemplo, eles tinham algumas missões a atravessar 2 gigantescas pedras que quem tentava passar no meio delas era esmagado. E aí, o filho do neto de Maripochi conseguia fazer porque ele tinha poderes especiais. Já o outro filho do gambá, daquele que foi transformado em gambá, sempre morria. E aí o irmão sempre ressuscitava ele. Ressuscitou ele no caso das pedras, depois eles foram atrás de um pescador sagrado lá também, tinha que pegar os peixes e a tralha desse pescador. E aí mais uma vez o neto de Maripochi conseguiu, o outro não, o outro acabou morrendo, ele era sempre ressuscitado. Então, essa é a saga aí do cocar de fogo e dos gêmeos míticos, segundo a mitologia dos Tupinambás. É para vocês desenhar a partir disso. Esperar dar um requerer aí. Beleza? É isso aí, galera.